Olá, Shalom, a paz do Senhor Yeshua, aqui é o pastor Rui Nascimento e eu estou dando sequência a esse estudo de Romanos e vamos iniciar o vídeo 11 no capítulo 5 de Romanos. E quem não assistiu ainda terá que ver todos os outros para ter o estudo completo dessa carta de Paulo. Esse capítulo 5 ele aborda essencialmente dois pontos que são, de certa forma, não são assim tão complicados, mas que trazem muitas vezes muitas dúvidas nas mentes das pessoas. É que Paulo vai dizer claramente que aquele que entregou a sua vida para o Senhor Yeshua não é mais pecador, contrariando tudo o que as igrejas falam por aí, que você é pecador mesmo e, portanto, você não consegue fazer o bem que quer e o mal que você não quer você faz e tal e tal. Isso está espalhado, é senso comum, todos acham que são pecadores mesmo, e eu sempre contrariei isso e vou mostrar para vocês aqui nesse estudo que você não é mais pecador. Se você diz que você é e você continua achando que é, então você está errado e você está fora do reino de Deus. E o segundo ponto é que parece que em determinadas alturas, sobretudo em determinadas religiões, como o catolicismo, por exemplo, diz que Jesus veio e morreu por todos e todos estão salvos. Então não precisa nem de mais nada, é só confessar Jesus e já está todo mundo salvo. Porque assim como Adão pecou, todos pecaram, assim também como Jesus ressurgiu e justificou, todos foram justificados. E não é isso que Paulo diz aqui. E nós vamos analisar esses dois pontos com mais precisão, lendo o que Paulo escreveu e analisando. Vamos lá então, capítulo 5, versículo 1. Paulo diz o seguinte: sendo então justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Yeshua HaMashiach, mediante quem obtivemos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Bom, aqui já convém fazer uma parada e explicar o que é que Paulo está falando, porque nós nos gloriamos da esperança que temos no Messias Yeshua. Mas há uma outra esperança que nós temos que ter, é recebermos a glória de Deus e não a nossa, não a que é o que Paulo está falando aqui. Nós já temos essa glória, entramos nessa glória, nessa graça de termos acesso ao Pai. Nós conversamos com Deus em nome do Filho, conversamos com o Pai em nome do Filho. Se não for em nome do Filho, não chegamos lá de forma nenhuma. Mas nós ainda temos uma esperança, é de recebermos a glória de Deus. Quando? E aí Paulo explica isso em 1 Coríntios, no dia em que o Filho apresentar o reino ao Pai. Aí sim, nós vamos receber a glória do Pai se entrarmos. Se não entrarmos, não temos a glória do Pai. É isso que Paulo está explicando aqui, está falando aqui. E ele continua e diz que, o versículo 13, ele diz: não somente isso, nós não temos só essa glória de entrarmos a essa graça, mas agora nós também nos gloriamos nas tribulações. Olha que coisa incrível. Quem se gloria nas tribulações aí? Você está vendo alguma igreja que te ensina a se vangloriar e se gloriar nas tribulações? Sabendo que a tribulação produz perseverança. Sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança traz experiência com Deus. E quanto mais experiência eu tenho com Deus, mais esperança eu tenho, porque eu vejo a mão de Deus. Ora, a tribulação vem para quê? Vem para nos testar, vem para nos provar, assim como o Senhor fez. Deus fez o mesmo com o povo de Israel no deserto. E Ele diz isso. Ele diz isso claramente no livro de Deuteronômio. Ele diz: eu vos deixei ter fome, eu vos deixei andar nesse deserto, eu vos provei durante 40 anos para saber o que estava nos vossos corações, se verdadeiramente vós guardarias os meus mandamentos e me amáveis. Então Deus faz o mesmo connosco agora. Ele nos deixa entrar em tribulação para ver a nossa perseverança, para ver a nossa insistência, a nossa persistência, para ver se verdadeiramente nós somos dele ou não. Olha, eu vou dar um testemunho meu, um exemplo meu. Eu fui picado por uma cobra, uma jararaca. E todo mundo diz aí que picada de jararaca mata ou aleija. Graças a Deus eu nem morri, nem fiquei aleijado de coisa nenhuma. Foi no dia 4 de fevereiro de 2014. Já lá vão 4 anos. Eu estou aqui, a cobra morreu, porque nem fui eu que matei ela, foi um irmão meu, foi um irmão que estava aí que matou. Mas eu fui picado por essa jararaca. E a primeira coisa que as pessoas fazem quando são picados por cobras, correm para o hospital, correm para o médico e vão tomar soro. Eu não fiz nada disso. Eu fui consultar o meu médico e fiquei com uma receita que ele me deu e ele disse assim: aqueles que crerem em mim, estes sinais os seguirão. Seguirão picados por cobras e escorpiões e mal algum lhes fará. Então essa foi a receita que eu recebi do meu Senhor.
E eu disse, essa cobra não vai me matar, eu fico com a palavra do meu Senhor. Entre remédios e soro, eu fico com isso. E se eu morrer é porque Deus queria mesmo me levar. Eu falei com a minha esposa, se essa cobra me matar, as palavras de Jesus são mentira. Eu estou aqui até hoje, já passaram 4 anos. Não tenho sequela absolutamente nenhuma, tenho a marca da picada, tenho fotografias da cobra morta, da picada na minha perna, mas eu estou aqui. Porquê? Porque eu criei. Isso foi uma provação que veio de Deus para a minha vida. E eu persisti, fiquei com perseverança. Isso melhorou não só a mim, mas a igreja que viu, que assistiu, que sabe. Tinha vários irmãos da igreja aqui e eles sabem o que é que aconteceu. Fortaleceu a igreja, o que é o meu exemplo de perseverança, porque foi na provação que eu persisti. E é o que Paulo está falando aqui. Eu tive tribulação, mas eu perseverei. Aí eu adquiri experiência com Deus e isso me deu esperança. Quando chega outra tribulação, eu já sei, Deus é comigo, Ele é real. Ele não me deixa, Ele não me abandona. Assim como com você, se você perseverar na tribulação. A tribulação ela não vem para nos chatear, para nos encher a paciência. Se você diz para alguém, se você vai a Deus e diz, Senhor, me dá paciência, como você quer que Deus vai te dar paciência? Colocar paciência dentro de você? Não, Ele vai colocar gente que vai te encher a paciência, que vai ser chato demais ao teu redor, que é para te provar, para te testar. E aí você tem que lembrar, eu pedi a Deus paciência, eu vou ter que ter domínio. Vou ter que ter domínio próprio. Eu vou ter que perseverar nisso aqui. E a paciência vai se aprimorando quando você entra em domínio próprio, controla as suas emoções, a paciência vai chegando. Mas a paciência não chega sem ninguém te encher a paciência. Não existe. E assim é com Deus. A tribulação vem para nos dar perseverança, perseverança é nos trazer experiência com Deus e a experiência nos dá mais esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Veja que eu não fiquei confuso. Não fiquei confuso. Eu tinha a certeza das palavras do Senhor Yeshua na minha vida. Eu tinha a certeza absoluta que se Jesus falou, alguns já disseram assim, mas você sabe que você leu lá em Marcos 16, 18, aquilo foi acrescentado, nem existia nas Escrituras, eu nem preciso. Eu li aquilo e para mim me basta, se foi acrescentado ou se não foi, não interessa, porque eu também tinha lido em Lucas 10. Em Lucas 10 o Senhor fala o mesmo. Então, é necessário nós crermos na palavra de Deus, crermos no Senhor Yeshua, para que então, quando vem a tribulação, nós não desanimemos, mas venhamos a perseverar para termos experiência com Deus e aí temos mais esperança. E à medida que a esperança vai crescendo, vai aumentando também a fé, não só a nossa, mas daqueles que nos rodeiam, que nos ouvem e que nos veem. Porquê? Porque há em nós o Espírito Santo que nos ajuda e nos ensina. Bom, versículo 6... Porque o Messias, estando nós ainda fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios. Dificilmente morrerá alguém por um justo, embora alguém possa se animar a morrer por alguém bom. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que o Messias morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ora, aqui está um ponto que é necessário esclarecer, e é aquilo que eu falei na introdução do vídeo. Paulo diz que o Messias morreu por você e por mim, sendo nós ainda pecadores. Ora, se eu me entreguei a Ele, eu deixei de ser. Porque lá, quando Ele morreu por mim, eu ainda era pecador. Agora não sou mais. Porque Ele morreu por mim, eu criei, eu mergulhei na sua morte, como nós vamos ver no capítulo 6. Eu mergulhei na morte com o Senhor Yeshua para ressurgir com Ele em vida e ser uma nova criatura no Messias Yeshua. Portanto, em mim não há mais o reino das trevas, não há mais o reino do pecado. Em mim vive Cristo. Ora, se Cristo vive em mim, eu não posso mais ser pecador, é impossível. Portanto, Paulo diz aqui, Cristo morreu por mim quando eu era ainda pecador. Portanto, muito mais agora, sendo eu já justificado pelo seu sangue, serei por ele salvo da ira do Pai. Estou eu colocando aqui a minha leitura, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, eu estava lendo o versículo 9. Portanto, muito mais agora, sendo já justificado, ou seja, já não sendo pecador, por causa do seu sangue, eu serei por ele salvo da ira. Qual é a ira? O que é a ira? A ira é o juízo final. O juízo final que nós vemos lá em Apocalipse 16. As 7 últimas taças da ira de Deus. E Paulo diz que nós não fomos preparados para a ira de Deus. Deus não nos guardou para a sua ira.
E, portanto, aí, no capítulo 16 do Apocalipse, antes do derramar das últimas taças da ira, a igreja, aqueles que são do Senhor Yeshua serão arrebatados. Só ali, para sermos livres da ira. Porque Deus não nos destinou para a ira. Deus não nos destinou para os ataques que vão vir sobre os pecadores, não sobre os justos. E ele continua no versículo 11, versículo 10. Pois se nós, quando éramos inimigos, quando éramos pecadores, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando agora reconciliados, seremos salvos na sua vinda. Portanto, ele vai voltar para levar aqueles que são justos e justificados. Mas o justificado não é aquele que confessou Yeshua, é aquele que confessou e depois praticou as boas obras, porque a fé sem obras é morta. Bom, versículo 11 diz: não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Veja bem, aqui tem tanta, sempre que Paulo fala em Deus, por quem? Por nosso Senhor Yeshua, Jesus, o Messias, por intermédio de quem agora alcançamos a reconciliação. Por intermédio de Jesus, alcançamos a reconciliação com quem? Com Deus. Então Jesus não pode ser Deus. Então, sempre Paulo fala isso. Também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. São duas coisas bem diferentes. Bom, o versículo 12, ele parece um pouco confuso. O versículo 12, essa explanação que Paulo vai dar aqui, ela parece um pouco confusa, mas ele dá essa explicação para comparar Messias ao último Adão e dizer quem é o último Adão. Bom, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Veja, Paulo não está dizendo que uma vez que Adão pecou, todos morreram. Não, ele diz, pelo que, como por um homem, o pecado entrou no mundo. Não entrou em você, não entrou em todas as pessoas. Por causa de Adão, o pecado entrou na terra. As vontades satânicas, as vontades do diabo, entraram por um homem. Então esse homem caiu. Mas não está dizendo que todos pecaram ao mesmo tempo. Ele está dizendo que o pecado entrou. Bom, e pelo pecado entrou a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aí a questão é, por que então todos pecaram? Porque todos pecaram. Porque todos andaram desviados da lei. Porque ninguém cumpriu a lei de Deus. Porque todos se desviaram de Deus. Essa é a grande verdade. Mas por causa de Adão, não. Do mesmo jeito que ele fez, você faz, eu faço. Quando eu nasci, quando você nasceu, não você nasceu no pecado. Mas quando você começou a crescer e começou a ter discernimento do que você fazia, você sabia muito bem o que era certo e o que era errado. Então você se tornou pecador quando você já era grande, não era quando você nasceu. Não, ninguém nasce pecador. Não há o pecado original. Isso foi inventado pelo catolicismo. Não existe pecado original. E Paulo está dizendo isso aqui. Ele não está dizendo que todos foram pecadores. Ele está dizendo que o pecado entrou por causa de um homem. E todos se tornaram pecadores. Por quê? Porque pecaram. Não porque eram pecadores. Eu não sou pecador porque eu nasci pecador. Eu sou pecador porque eu peco. Se eu pecar, eu sou pecador. E Deus fala isso também em Gênesis. No capítulo 6 diz que o coração do homem é maldoso desde a sua meninice. Não desde que nasceu. E Deus fala isso para Caim. E diz, Caim, o pecado está ao teu redor, mas cabe a ti dominar sobre ele. Deus não disse para Caim, Caim, o pecado está dentro de ti, então não tem jeito para ti, porque tu és pecador mesmo, não. Ele falou assim, o teu semblante descaiu por quê, Caim? Por acaso, se procederes bem, não serás aceito? O pecado jaz à tua porta, ele está ao teu redor, mas cabe a ti dominar sobre ele, ó Caim, ou você, ou eu, ou nós. Então, nós precisamos de dominar sobre o pecado. E o versículo 13, Paulo continua e diz, porque antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo lei, o pecado não é atribuído. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Aqueles que não pecaram à semelhança de Adão, o pecado reinou sobre eles também, porque o pecado se instalou no mundo e o pecado é Satanás.
e os seus anjos e os seus demónios que incentivam ao pecado. Porquê que Eva foi lá e pecou? Porque Satanás foi tentá-la na mente dela, foi lá falar com ela. Então quem trouxe a morte sobre o mundo foi o próprio Satã. Satã trouxe a morte e ele quer levar o máximo possível com ele. E quando nós nos deixamos levar pela conversa dele, então nós entramos na morte de Adão. E é isso do qual o Senhor Yeshua veio nos livrar. Quer ver o que é que Paulo explica aqui no versículo 15? Mas não é assim o dom gratuito com a ofensa, pois se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom de Deus pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com todos. Aqui dá a ideia que é para com todos. Então, viu? É isso aqui que os católicos pegam, os padres e tal, a teologia católica, pega nisto e dizem, viu? Para com todos. E lá em cima também diz, viu? Todos pecam, todos são pecadores, porque é o que estava escrito. Agora nós vamos dar sequência e ver o que é que Paulo vai destrinchando tudo isso e ele vai explicando. E ele diz então no versículo 16, o dom não é como a ofensa de um só que pecou. O juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação, pois se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Yeshua HaMashiach. Versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Aqui, mais uma vez, você vai dizer, viu? É todos. Agora, olha o que Paulo fala no versículo 19. Pois como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, não todos. Muitos. Quem? Aqueles que, à semelhança de Adão, também foram lá e pecaram. Portanto, pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos, não todos. Quem? Aqueles que crerem. Veio então, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Eu era muito pecador. Portanto, quanto mais pecado eu tinha, e Deus me perdoar, mais graça veio sobre a minha vida. Para que assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reinasse agora para a justiça, para a vida eterna, mediante o Messias Yeshua, nosso Senhor. Portanto, enquanto o inimigo achava que tinha-me destruído a mim e a você, porque nós andávamos nas garras dele, no reino do pecado e da perversidade, e muito pecado e muita perversidade, Deus tolerou tudo isso, olhou para nós e pela muita graça que ele exerceu sobre a minha vida e a sua, mandou o seu filho Yeshua para que ele me resgatasse dessa morte e me levasse à sua vida, que é a vida eterna. Portanto, eu tenho agora um mediador que está com os braços estendidos sobre mim, à direita do Pai, e que está intercedendo por mim quando eu, na minha fraqueza, vou escorregar e caio. E vou no pecado, não no pecado que eu conheço, mas no que eu não conheço. E o Espírito Santo então me convence, eu me arrependo e sou levantado de novo para a vida eterna. É isso que Paulo está falando. Você não é mais pecador, você era. E só tem libertação aquele que crer e for ao Messias Yeshua e caminhar como ele caminhou. Terminamos esse vídeo. No próximo vamos dar início a um capítulo bem complicado, bem difícil, onde nós vamos ter com muito mais paciência, que é o capítulo 6. Estou desejando chegar nele rapidinho, no 6 e no 7. Shalom, até lá.